Tarso e inclusão, onde as perguntas realmente importam. Sabe aquela criança ou adolescente que todo mundo rotula de difícil, teimoso ou até respondão? Pois é, mas e se esse comportamento desafiador não for bem uma escolha? E se for, na verdade, um reflexo de como o cérebro daquela pessoa funciona? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no transtorno opositor desafiador, o famoso TOD, para entender a neurobiologia que se esconde por trás desse desafio constante. A pergunta que vai guiar nossa conversa é justamente essa. Afinal, o que está por trás desse desafio que parece não ter fim? Será que é só mau comportamento, falta de limite? Ou será que, como a ciência tem mostrado, existem diferenças reais, físicas, lá no cérebro que ajudam a explicar tudo isso? Vamos descobrir o que as pesquisas mais recentes têm a dizer. Bom, para a gente conseguir entender o que acontece no cérebro, primeiro a gente precisa alinhar os ponteiros. Vamos definir direitinho, de forma clínica, o que de fato é o transtorno opositor desafiador. Olha, o ponto mais importante aqui é que a gente não está falando de uma fasezinha ou daquela birra que toda criança faz de vez em quando. O TOD é um transtorno do neurodesenvolvimento, com diagnóstico e tudo. A palavra-chave aqui é persistente. É um padrão de comportamento que não passa e que causa um prejuízo real na vida da pessoa, seja na escola, com os amigos ou em casa. E o diagnóstico não é achismo, não. Existe um critério bem claro. Para um profissional sequer começar a pensar em TOD, a criança ou adolescente precisa apresentar, no mínimo, 4 sintomas de uma lista bem específica e definida. Não é algo subjetivo. E não é só a quantidade de sintomas que conta, viu? Para fechar o diagnóstico, esse padrão de comportamento precisa durar pelo menos 6 meses. E mais, tem que acontecer em vários ambientes, tipo tanto em casa quanto na escola. E claro, precisa estar causando um prejuízo de verdade. Os médicos também precisam descartar qualquer outra condição que possa estar causando aquilo. Tá, mas como esses sintomas aparecem na prática, no dia a dia? Para facilitar o entendimento, os especialistas costumam dividir o comportamento do TOD em 3 grandes áreas, como se fossem os 3 pilares que sustentam o transtorno. Olhando aqui, a gente vê bem essas 3 dimensões. A primeira é o humor raivoso ou irritável. Sabe aquelas explosões de raiva que parecem vir do nada? Aquela sensibilidade extrema? É isso. A segunda é o comportamento desafiador. É o clássico, né? Discutir o tempo todo com figura de autoridade, se recusar a seguir regras. E por último, que talvez seja o mais difícil, o comportamento vingativo. Aquela necessidade de se vingar, de guardar rancor. Ok, já definimos como o TED se parece por fora. Agora vem a parte que eu pessoalmente acho mais fascinante. Por que isso acontece? Vamos dar uma espiada por dentro do cérebro para entender a neurobiologia por trás desses comportamentos. O que será que a ciência já descobriu? A primeira grande pista que a ciência encontrou está na forma como o cérebro processa a punição. É como se existisse uma espécie de escudo contra as consequências negativas. Fica muito difícil aprender com os erros ou com um castigo, porque o impacto emocional daquilo simplesmente não é o mesmo. E o que a gente vê aqui é impressionante. A amígdala, que é tipo o nosso alarme de medo, simplesmente não dispara com a mesma intensidade. A conexão entre fazer algo errado e sentir medo da consequência é muito mais fraca. Até a resposta hormonal ao estresse com o cortisol é menor. Resumindo, a lição simplesmente não gruda no cérebro da mesma forma. Agora vamos para o outro lado da moeda, a recompensa. Bom, se a punição não funciona direito, o que acontece com o reforço positivo, com o elogio? Pois é, aqui também tem uma pegadinha. A resposta do cérebro a coisas boas, a recompensas, também é diminuída. Isso acontece porque a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, da motivação, daquela sensação de eba, conseguir, parece ser menos reativa. A consequência disso é bem séria. Se as recompensas do dia a dia, como um elogio ou uma boa nota, não trazem aquela satisfação toda, o cérebro pode começar a buscar estímulos muito, mas muito mais fortes para sentir alguma coisa. Daí vem os comportamentos de risco e o desafio constante. E finalmente a gente chega na sala de controle do cérebro, o controle cognitivo. A gente está falando aqui das funções executivas, que é a nossa capacidade de frear impulsos, de pensar antes de agir, de regular as nossas próprias emoções e tomar decisões mais racionais. O chefão do cérebro, o córtex pré-frontal, mostra uma atividade menor no TOD. É como se o gerente estivesse meio sobrecarregado, sabe? E o prejuízo maior acontece nas decisões quentes, aquelas tomadas no calor do momento, cheias de emoção. Isso explica perfeitamente a dificuldade em controlar as explosões e aquela impulsividade de agir sem pensar nas consequências. E olha só, isso não é só sobre como o cérebro funciona.
é sobre a estrutura física dele. Estudos de neuroimagem, como ressonâncias magnéticas, revelaram uma coisa de cair o queixo, uma redução de até 13% na espessura do córtex em áreas super importantes para o autocontrole. É uma prova visual, ali, na imagem, de que estamos falando de uma diferença biológica real. É muito, muito comum as pessoas confundirem TOD com TDAH. E até faz sentido, porque muitas vezes eles aparecem juntos, mas eles são transtornos fundamentalmente diferentes. Vamos entender qual é a principal distinção entre eles. A grande sacada para diferenciar os dois está na intenção. No TOD, o desafio é proposital, é uma oposição direta e consciente à autoridade. Já no TDAH, o comportamento que atrapalha é mais uma consequência da dificuldade de focar, de controlar os impulsos, não é um ato de desafio deliberado, entende? Essa diferença é crucial. Certo. Sabendo de tudo isso, a pergunta de $1 milhão é: como a gente pode ajudar? O que funciona? Vamos dar uma olhada nas estratégias de tratamento e suporte que têm se mostrado mais eficazes. O tratamento principal não é com remédios, mas sim com terapia. A meta é basicamente ajudar a religar essas respostas cerebrais. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ensina novas formas de pensar antes de reagir. E como o ambiente familiar é super importante, a terapia familiar é fundamental para criar uma rotina mais estruturada e consistente, que é exatamente o que esse cérebro precisa para aprender a se regular melhor. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que eu acho muito importante. Se o cérebro com TOD tem um hardware diferente, que não responde do jeito esperado nem a castigos, nem a recompensas, será que as nossas abordagens tradicionais de disciplina estão certas para esses casos? Essa nova compreensão nos força a repensar tudo o que a gente achava que sabia sobre motivação e comportamento. Fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito. Tarso e inclusão, onde as perguntas realmente importam.